capítulo 14, versículos 25 ao 35. Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 35. Está escrito: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Meus irmãos, é a nossa última participação na festa, e eu quero mais uma vez manifestar a minha gratidão, sobretudo ao bom Deus, que em sua graça nos concedeu a oportunidade de estar com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Davi, na pessoa de quem o representa na direção do trabalho, irmão Miguel, pela graça e favor de nos ceder o púlpito de sua congregação. Louvar a Deus pela vida de toda a mocidade da congregação Lírio Suave. Agradecer pela vida da irmã Ana Paula mais uma vez, que foi quem manteve contato conosco. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Eu estou me atrapalhando atrás do púlpito, eu estou me sentindo bem pequenininho atrás dele aqui. É um púlpito alto, né? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu já dei uns dois murros nele aqui sem querer. Meus irmãos, nesta noite eu quero, em nome de Jesus, trazer uma palavra com base neste texto e falar sobre o desafio de seguir a Jesus. O desafio de seguir
a Jesus. O grande evangelista, considerado o maior evangelista do século XX, Billy Graham, disse certa feita que a salvação é de graça, mas o seguir a Jesus, o discipulado, custa tudo que temos. E nós podemos ver a realidade destas palavras descritas nesse texto. É um texto bastante conhecido de toda a igreja e que relata o desafio ou os desafios que o Senhor Jesus apresentou diante daqueles que pretendiam segui-lo. O texto começa nos dizendo que uma grande multidão ia com Jesus. Todos nós sabemos que o ministério de Jesus, via de regra, sempre foi marcado pela presença de grandes multidões. Mas nem todos aqueles que estavam presentes na multidão eram de fato seguidores. Nem todos aqueles que estavam presentes na multidão ou nas multidões que acompanhavam ao Senhor Jesus, de fato estavam ali presentes porque desejavam um compromisso com Cristo. Quando nós olhamos os relatos do Evangelho ou dos Evangelhos, nós vemos que no meio das multidões que se aglomeravam em volta de Jesus, havia pelo menos 4 tipos de pessoas que sempre estavam presentes. O primeiro grupo de pessoas que sempre estavam presentes onde Jesus estava eram os interesseiros. Aqueles que estavam na multidão não por aquilo que Jesus era ou por quem ele era, mas por aquilo que ele poderia dar. Eles não estavam interessados em seguir a Cristo, em ter um compromisso com Jesus, mas estavam interessados nas bênçãos, na provisão, não em quem Cristo de fato era, mas naquilo que ele fazia. Estavam interessados nas bênçãos de Jesus, mas não em Jesus de fato. E nós vemos, por exemplo, esse grupo presente e relatado de maneira muito clara em João capítulo 6, quando Jesus profere um sermão considerado por eles muito duro, pois Jesus começa dizendo a eles: vocês estão me buscando, não porque viram milagres, porque os milagres eram a comprovação de que Jesus era o Messias. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não estão me seguindo por saberem quem eu sou, o Messias, mas porque eu multipliquei pão e vocês se alimentaram. Aí Jesus prega, profere um sermão bastante duro, chamando aqueles que estavam ali presentes, mas sem nenhum compromisso, a um compromisso real, dizendo: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E este grupo que estava ali presente, movido por interesse, começa um por um a ir embora. E o refrão que se ouve, enquanto eles abandonam o mestre, é este: duro é este discurso, quem o pode suportar? Enquanto Jesus estava fazendo milagres, multiplicando pães, entregando bênçãos, eles estavam presentes. Mas no momento que Jesus os chamou para um compromisso real,
para um compromisso que exigia deles, de fato, uma declaração pública de fé nele, em Cristo, eles o abandonaram. Esse era o grupo dos interesseiros. O segundo grupo que estava presente nas multidões que acompanhavam a Jesus era o grupo dos curiosos. Eram aqueles que estavam na multidão porque queriam ver Jesus fazer algum sinal. Eles queriam espetáculo. Eles não estavam interessados na pessoa de Cristo, mas em ver Ele fazendo algum sinal do céu, abrindo talvez o céu e mandando fogo como fez Elias, ou algo desse tipo. Por diversas vezes esse grupo disse: mostra-nos um sinal do céu e creremos em Ti. Mas eles queriam era espetáculo. Eles queriam que Jesus fizesse um show. Eles estavam presentes para ver o que Jesus poderia fazer e não interessados, de fato, na pessoa de quem Jesus era. O terceiro grupo que estava presente na multidão, ou nas multidões que acompanhavam a Jesus, era o grupo dos curiosos, eram os espectadores. Eles estavam ali presentes, o grupo dos críticos. Aqueles que estavam ali presentes apenas para ver Jesus cometer alguma falha, para lançar algum tipo de pegadinha. Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? O que é que o Senhor diz disso? Eis aqui uma mulher em adultério, o que é que o Senhor diz? Era o grupo daqueles que estavam presentes para encontrar alguma falha em Jesus, para poder de alguma forma o acusar de algum erro. E o quarto grupo que estava presente na multidão era um grupo pequeno. Mas era o grupo que, quando viu a multidão de João capítulo 6, abandoná-lo, e Jesus se virou para esse pequeno grupo e disse: e vocês não querem ir também? E um do grupo, o porta-voz dos outros, se levantou e disse: para quem? Ele não disse para onde. Para quem iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Esse era o grupo dos discípulos. Era o grupo daqueles que, embora houvesse falhas, tropeços, hora por outra, principalmente em palavras, o abandonaram inclusive quando ele foi preso para ir à cruz. Mas eram discípulos que estavam dispostos a segui-lo fielmente. E eu quero dizer aos irmãos que nas multidões que se reúnem ainda hoje, nas igrejas, os quatro grupos ainda estão presentes. Existem os movidos por interesses, que estão aqui apenas pelas bênçãos de Jesus, e não pelo Jesus das bênçãos. Existem os curiosos que vieram aqui apenas como espectadores, não vieram para cultuar, mas para ver alguma coisa. Existe o grupo dos críticos, que nada nunca está bom para eles, sempre está faltando alguma coisa, a apresentação faltou alguma coisa, o irmão talvez errou alguma nota na hora de cantar. Eles são tão observadores que veem os erros dos outros, mas não conseguem ver os seus próprios expostos diante do espelho da palavra. É para esses três grupos, primeiros, que Jesus lança o desafio de Lucas capítulo 14. Ele olha para aquela multidão que em sua maioria não o seguia verdadeiramente. E Jesus faz àquela multidão três desafios. Ele diz em primeiro lugar, olha o verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que o convite de Jesus tem caráter condicional. Se alguém vier,
Ele não força a porta, Ele não obriga, Ele não traz os homens para servi-lo, arrastado pelas orelhas, empurrados pelas circunstâncias. Ele convida gentilmente: se alguém vier a mim, se alguém quiser vir a mim, precisa estar disposto a enfrentar estes 3 grandes desafios. Primeiro desafio, verso 26. Jesus nos ensina no verso 26 que aqueles que querem verdadeiramente seguir a Jesus, não apenas estar na igreja, mas segui-lo de fato, ser um discípulo de fato de Jesus, precisa lembrar que aqueles que se dispõem a seguir a Cristo precisam amá-lo sobre todas as coisas. Jesus diz: se alguém vier a mim, precisa aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida. A palavra usada por Jesus aqui, aborrecer, é uma palavra muito forte, é claro, dentro do nosso vocabulário. Mas a expressão aborrecer significa, dentro do contexto da fala de Jesus, amar menos. Quem quiser vir a mim e não amar menos pai, mãe, mulher, filhos, etc., não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus está desafiando aqueles que querem segui-lo a amá-lo sobre todas as coisas. Por que que Jesus desafia aqueles que querem segui-lo a amá-lo sobre todas as coisas? Porque o amor que nós devemos devotar ao nosso Mestre, ao nosso Cristo, é um amor exclusivo. O amor que nós devemos devotar ao nosso Cristo é um amor entregue apenas a Ele. O amor que devemos devotar ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, é um amor que está acima de qualquer amores que tenhamos nessa vida. Está acima do amor aos pais, aos filhos, aos irmãos e até a minha própria vida. Por quê? Porque tudo aquilo, guarde no seu coração, tudo aquilo que amamos mais ou igual a Deus é o nosso ídolo. Eu ouvi muito bem a apresentação dos jovens. E uma das expressões que eles usaram, uma das falas, dentre muitas, muito belas por sinal, é que muitos têm ídolos. E o que é um ídolo? Um ídolo, geralmente, nós o descrevemos ou definimos como algo ou alguém a quem amamos mais do que a Deus. Um ídolo nada mais é do que alguém devotar um amor que deveria ser devotado a Deus, que deveria ser entregue a Deus. O ídolo pode ser a carreira, a profissão, a esposa, o esposo, os filhos ou qualquer outra coisa, os bens, riquezas, posição. Tudo isto pode ser levado em nosso coração como ídolo e nós podemos amar tudo isto mais do que amamos a Deus. Por isso que o desafio de Jesus é este: quem quer segui-lo verdadeiramente precisa amá-lo sobre tudo. O amor que Jesus requer de cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, é um amor exclusivo. É amá-lo sobre todas as coisas.
é amá-lo até mesmo acima da nossa própria vida. Em outras palavras, Jesus não espera de nós nada menos do que tudo. Tudo. O amor que Ele requer de cada um de nós para segui-lo em espírito e em verdade é um amor exclusivo. É um amor que coloca em Deus toda a nossa esperança. E eu quero dar a você um teste esta noite, e quero ser o mais claro possível. Você quer saber, de fato, se você ama a Deus sobre todas as coisas? Veja quais são as suas prioridades. As suas prioridades definem quem é o teu Deus. As tuas prioridades definem quem é o teu Senhor. Onde você tem posto o teu coração e as tuas esperanças definem quem é o teu Deus. Queridos irmãos, por que nós precisamos amar a Cristo sobre todas as coisas? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado, como disse os irmãos aqui na apresentação. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus, que manifestou a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é Deus. E por que precisamos amá-lo sobre todas as coisas? Porque somente Deus pode ser amado como Deus. Qualquer outra coisa que amemos como Deus não será amado de maneira legítima. Se eu amo o meu filho, a minha esposa, mas eu amo de tal forma que eu devoto toda a minha esperança, eu de alguma forma sempre os coloco como prioridade. Se eu amo os meus bens, as riquezas, o que tenho, nada destas coisas serão amadas de maneira legítima. Porque coisas e pessoas, ou pessoas principalmente, precisam ser amadas como pessoas. Somente Deus pode ser amado como Deus, pela simples razão de que somente Deus é Deus. Somente o Senhor é Deus. Por isso que Jesus diz: quer vir após mim, aprenda a me amar sobre todas as coisas. Esse é o custo de segui-lo verdadeiramente. E amá-lo sobre todas as coisas será o padrão que você irá usar para julgar e determinar todas as suas decisões. Amar a Deus sobre todas as coisas será o padrão que usaremos para julgar tudo aquilo que devemos ou não fazer. O que vai decidir de fato se faremos ou não, se entraremos por determinada porta, se tomaremos determinada decisão, é o nosso amor a Deus. É isso que vai controlar todas as nossas decisões. Porque se não amamos a Deus mais do que todas as coisas, todas as nossas decisões serão tomadas com base na aprovação de outras pessoas, ou não, com base na reprovação delas, porque nós não queremos às vezes desagradá-las. Se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, as nossas decisões sempre necessitarão de um padrão usado que não venha ferir às vezes o sentimento de alguém. Mas quando amamos a Deus sobre todas as coisas, o amor a Deus controla tudo. Tudo que faremos ou deixaremos de fazer será feito ou deixará de ser feito com base no amor a Deus. Como Deus verá isso? Como meu Deus, a quem amo de todo o meu coração, contemplará esta minha ação?
Pois aqueles que amam a Deus, eles estão dispostos a agradá-lo sobre tudo e sobre todos e em toda e qualquer circunstância. E eu quero dizer aos irmãos esta noite que se estivermos agradando a Deus, não importa a quem estaremos desagradando, mas também se estivermos desagradando a Deus, de nada valerá agradarmos ninguém. O amor a Deus é o padrão que deve guiar, nortear todas as nossas decisões. Portanto, se nós queremos de fato seguir a Jesus, o custo é esse: ame ao Senhor sobre todas as coisas. E até sobre a nossa própria vida. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, todas as áreas da nossa vida são governadas, dirigidas por Ele. Todas as áreas da nossa vida são preenchidas pela doce presença de Deus, e é Ele quem guia e governa sobre todas as coisas. E se há alguma área da nossa vida onde Deus não seja o Senhor, nós ainda não o amamos verdadeiramente. Pois quem ama a Deus de fato, todas as áreas da sua vida são controladas e governadas completamente pelo Senhor. É aquilo que Paulo diz no texto áureo usado na festa: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, tudo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. O segundo desafio, olha o verso 27. Jesus disse: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O segundo desafio colocado por Jesus diante daqueles que querem segui-lo é que aqueles que desejam seguir verdadeiramente a Jesus precisam estar dispostos a sofrer por amor a Ele. Quando Jesus usa a expressão cruz, tomar a cruz, levar a sua cruz, a palavra cruz ou a expressão cruz não diz respeito a confortos humanos. A palavra cruz, na linguagem do Novo Testamento, diz respeito a sofrimento, perseguição, tribulações. Jesus está dizendo: quem quiser seguir a mim, não me siga em busca de conforto, em busca de uma vida mais fácil, que infelizmente, digo eu, é o evangelho que se tem pregado por aí afora, de um cristianismo sem sofrimento, de uma fé cristã com base em promessas fajutas, do venha e pare de sofrer, venha que a sua vida a partir de agora será mil maravilhas e você vai desfrutar do melhor da terra. Isso não é evangelho. O evangelho de Cristo nos convida para uma vida de sofrimento por amor a Jesus. Mas há uma diferença: todos os homens sofrem, mas o cristão sofre e é capacitado pela graça para vencer tudo isso, e sofre por amor a Jesus, sofre com os olhos fixos em uma coroa que nos espera, sofre com os olhos fixados na eternidade, naquele dia onde todos nós, os carregadores de cruz, adentraremos aos portões celestes e ouviremos da parte de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E naquele dia as nossas cruzes serão depostas e nós receberemos uma coroa de glória. Bendito seja Deus.
O sofrimento por amor a Cristo é algo que diz respeito aos discípulos de Jesus, àqueles que de fato querem segui-lo. Não devem seguir a Jesus em busca de mais conforto. Pelo contrário, devem estar dispostos a tomar a sua cruz e a sofrer por amor a Ele, a se identificar com Jesus em seu sofrimento. Porque lembre, meus irmãos, eu preciso lembrá-los disso. O caminho que Jesus fez desta vida à glória que onde ele foi recebido, é o mesmo caminho que trilharemos. Você lembra do que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, verso 5? Ele disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que sentimento? Que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Veja, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. O que Paulo está nos lembrando é que há um futuro glorioso que aguarda a igreja de Jesus Cristo. Futuro esse que ele mesmo fala na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, quando ele diz que a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido em conformidade com o seu corpo de glória. Paulo sabia que há um caminho, aliás, há um futuro glorioso, reservado para todos os crentes salvos. Mas Paulo sabia também que o futuro glorioso, ou o caminho para esse futuro glorioso, passa pela cruz, passa pelos sofrimentos desta vida, passa pelos sofrimentos por amor a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos aqueles que um dia chegarão ao céu, chegarão lá porque tem as marcas e as feridas do caminho, dos sofrimentos por amor a Cristo, mas da glória que lhes seguirá. Bendito seja o nome do Senhor. Quem quer seguir a Jesus deve estar disposto a sofrer por amor a Ele. Em terceiro lugar, o terceiro desafio, verso 33, Jesus disse: assim pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O terceiro desafio de Jesus para aqueles que querem segui-lo verdadeiramente, serem discípulos do Mestre, é o desafio da renúncia. Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, precisa renunciar a tudo quanto tem. Por quê? Porque a primeira lição que nós precisamos aprender ao entrar no reino é que para ganharmos o reino, nós precisamos perder primeiro. Perder a própria vida. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. A renúncia, meus irmãos, dos três desafios, é aquele mais doloroso, porque a renúncia toca em nossos sentimentos. A renúncia toca às vezes em muitas coisas às quais estamos apegados e que em geral não queremos largar, para termos mais comunhão com Jesus, para termos uma vida de comunhão mais estreita com o Mestre, para sermos discípulos mais fiéis a Ele. Eu quero dizer aos irmãos esta noite, com alegria em meu coração,
que eu creio que esta geração de jovens, de homens e mulheres, é a geração que vai marcar de fato os últimos tempos da igreja na terra, que vai impactar este mundo com a mensagem poderosa do Evangelho, como os irmãos disseram essa noite. Mas não teremos aquilo que Jesus tem para nos dar, se não estivermos dispostos a abrir mão daquilo que tem impedido-nos de receber aquilo que Ele tem reservado para nós. O Senhor nos convoca para uma vida de renúncia. A renúncia é dolorosa, pois é como que coisas que estão sendo arrancadas de nós. Mas a renúncia é necessária para termos uma vida de comunhão. O desapego é necessário. Às vezes amizades precisarão ser deixadas. Às vezes atitudes precisarão ser abandonadas. Costumes, manias, palavras, ideias, pensamentos, caminhos que tomamos errados, precisarão ser abandonados. Será necessário dar uma volta, voltar atrás, tomar o caminho de volta, partir da estaca zero e caminhar seguindo a Jesus, como de fato Ele requer. Mas aqueles que estão dispostos a renunciar a tudo por amor a Jesus, terão da parte dEle tudo aquilo que Ele tem reservado para esta geração. Feche seus olhos esta noite. O Espírito de Deus que habita em mim e em você esta noite, Ele testificará neste momento ao teu coração a renúncia que você está precisando fazer para seguir a Jesus verdadeiramente, para aceitar o chamado que Ele tem na tua vida, para tomar o caminho que Ele quer que você tome de fato, para seguir a Ele em espírito e em verdade. O Espírito Santo testifica ao teu coração nesta hora, e Ele está dizendo: renuncie por amor a mim, esvazia-te de ti mesmo, esvazia-te dos teus conceitos, esvazia-te dos teus preconceitos, e eu encherei a ti da minha presença e da minha glória. Aleluia, 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 aleluia. Jesus fez 3 desafios, e em meio aos 3 desafios, Jesus contou 2 parábolas. A primeira, Ele disse: quem de vós é o homem que não se assenta antes de construir uma torre, para calcular e ver se tem como terminar? Para não acontecer que ao começar e não ter as condições necessárias para terminar, parar a obra e alguém passar e dizer: olha, começou e não terminou. Ou qual é o rei que vai à guerra e não calcula se com a quantidade de homens que tem vencerá o exército que vem contra ele com 20.000? E as 2 parábolas de Jesus têm um único sentido. O que Jesus está dizendo é isso. O desafio é esse. Quer segui-lo? Esteja disposto a amá-lo sobre tudo. Quer segui-lo? Esteja disposto a sofrer por ele. Quer segui-lo? Esteja disposto a renunciar tudo quanto tem. Agora, não faça isso sem antes calcular o custo. Calcule o custo. Porque a tua salvação foi de graça. Mas o seguir a Cristo em comunhão tem um custo. Calcule ele. Não seja um seguidor de aparência.
não seja apenas um frequentador de igreja. Jesus está lhe chamando esta noite. Nike master e calabasturimi. Clamando assim, para ser não mais um na multidão, mas para ser um discípulo de fato. E sabe o que distingue os verdadeiros discípulos dos falsos discípulos? Jesus tinha quantos? 12. Mas sabe o que separou os verdadeiros dos falsos? A cruz. A cruz. Um deles o vendeu, o Judas. Os outros permaneceram. Porque a cruz de Jesus Cristo separa os verdadeiros dos falsos seguidores. Os falsos só o acompanham no momento dos grandes milagres, dos grandes trabalhos, das grandes festividades. Mas os verdadeiros seguidores de Jesus seguem-o não apenas no extraordinário, mas no ordinário também. Sabe, naquele dia onde não há um bom pregador, naquele dia onde às vezes é apenas o irmão que está dirigindo um trabalho, naquele dia onde não há festividade, naquele dia onde às vezes o som não está muito bem regulado, naquele dia onde não há uma programação tão bem elaborada como esta, é ali, nas reuniões ordinárias da igreja, nos cultos semanais, nos trabalhos, onde não há tanta evidência, que se revelam os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Jesus está lhe chamando, Jesus está lhe convocando, para ser não apenas mais um, mas para ser um discípulo de Cristo. Levante a tua mão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu preguei a tua palavra dentro daquilo que o teu Espírito tem me direcionado para esta noite. Ó Santo Espírito, mas apenas o Senhor pode levar esta palavra aos corações que necessitam. Ó Espírito Santo, age poderosamente nestas vidas. Aplica, Pai, a mensagem do Teu Evangelho a estes corações esta noite. Dê força ao Teu servo. Oh, dê força ao Teu servo para carregar a cruz. Dê força ao teu servo para sofrer por amor a ti, Senhor, e não largar esta cruz. Dê força ao teu servo nesta noite. Dê força ao teu servo nesta festividade, ó Pai. Que o teu servo saia daqui renovado. Renovado pelo teu Espírito Santo, para viver o Evangelho em dias difíceis. Abençoe a tua igreja, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo. Amém. Um abraço em todos os irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.